Esse material da aula de hoje você vai postar depois? Então, esse material da aula de hoje, eu vou estar postando a gravação depois, mas eu posso enviar os slides para vocês estarem estudando por ele também. Então, são os slides que eu quero saber. A aula eu sei que você vai postar, né? Tá, Depois gravado. Eu vou enviar para o Zap da líder de vocês e ela distribui aí. Volto a falar, líder do terceiro período, anota meu número aí, 99947 8576. Aí todo mundo vai pegar e te mandar mensagem. Beleza. Vamos lá, começar a aula, então. Repete, por favor, o número. 99947 8576. Hoje, a nossa temática, nós estaremos abordando oxigenoterapia e ventilação. Se nós observarmos, desde tempos remotos é que o oxigênio foi descoberto, em 1774. No entanto, ele foi introduzido como uma forma terapêutica somente a partir de 1920. Quando a gente pensa no termo oxigenoterapia, nós pensamos em uma forma terapêutica de se tratar alguma intercorrência. Então, oxigenoterapia é uma forma terapêutica de se tratar um indivíduo que momentaneamente ele se encontra debilitado e ele precisa de um aporte extra de oxigênio. Nós temos esse conceito que nada mais é do que administrar uma oferta de oxigênio, uma concentração superior à quantidade encontrada na atmosfera. Se eu virar para vocês hoje e perguntar qual é a concentração de oxigênio que a gente encontra na atmosfera, alguém saberia me responder? Isso, o silêncio pairou, hein? Nós encontramos no ar atmosférico uma concentração de 21% de oxigênio. Esse oxigênio se encontra na atmosfera a 21% de concentração, mas ele tem um peso em pressão, que se dá em 164 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão atmosférica do oxigênio é de 164 milímetros de mercúrio. Isso no ar, no meio ambiente. Quando nós inalamos o oxigênio para dentro dos nossos pulmões, lá dentro dos pulmões, a pressão atmosférica do oxigênio no ar pulmonar é de 104 milímetros de mercúrio. E eu quero que vocês entendam realmente um pouquinho sobre a pressão do gás oxigênio, porque nós vamos entender um pouquinho de como que o oxigênio adentra para dentro do sangue. Então, oxigenoterapia é quando nós ofertamos uma quantidade de oxigênio em uma concentração maior do que se encontra no ar atmosférico. Falei para vocês que o ar atmosférico tem 21% de concentração de oxigênio. Quando nós vamos a um pronto-socorro e nós estamos lá fazendo aquele processo de nebulização e nós estamos recebendo a nebulização com 1 litro de oxigênio, isso significa que a concentração do oxigênio saiu de 21% para 24%. Ou seja, eu estou aumentando a concentração de oxigênio e isso vai trazer algum benefício para o meu indivíduo naquele momento. Naquele momento em que ele está com deficiência de concentração de oxigênio por alguma patologia. Vamos pensar
e esse indivíduo chegou no pronto-socorro com a crise asmática. E a crise asmática fez com que acontecesse uma broncoconstricção, ou seja, os brônquios começaram a se fechar pela crise asmática. Então, quando o brônquio fechou, o que aconteceu? A concentração, a oferta de oxigênio ficou privada. Mas se eu oferto uma concentração maior de oxigênio, aquele ar pulmonar que está chegando lá nos alvéolos vai se encontrar com uma concentração maior de oxigênio, fazendo com que haja uma facilitação no processo respiratório pulmonar. Então, oxigenoterapia nada mais é do que ofertar um oxigênio em uma concentração maior do gás que se encontra na atmosfera ambiental. Então, qualquer litro de oxigênio que eu estiver ofertando para o meu paciente, ele vai ser considerado como oxigenoterapia. Deixa eu admitir alguém aqui. Para entendermos um pouquinho de oxigênio, nós precisamos trazer alguns conceitos anteriores a isso. Petchula 2020 ele trouxe um pensamento de aforismo, onde ele considera a vida como se fosse um princípio. E este princípio que nós chamamos de vida, ele está atrelado ou ele é dependente de alguns outros conceitos, como, por exemplo, metabolismo, respiração, reprodução. Tudo isso está atrelado ao princípio que nós falamos que é vida. Para que a vida seja mantida, logo há necessidade do processo respiratório. Então, quando nós pontuamos o processo respiratório, eu gostaria de que vocês pensassem aqui comigo o que é o processo respiração. A respiração, se nós analisarmos de uma forma grotesca, não é simplesmente o ar adentrar os meus pulmões. Porque o objetivo do ar adentrar os nossos pulmões é fazer com que o oxigênio chegue dentro dos pulmões. Óbvio. E aí, quando o ar chega dentro dos nossos pulmões, o que acontece? Acontece um processo de interação de sistemas. Se nós observarmos esse vídeo aí, nós estamos observando o movimento da caixa torácica, fazendo com que haja uma expansão torácica e uma retração do tórax. Quando o tórax se expande, nesse processo que nós estamos vendo aqui, onde ele utiliza a musculatura do diafragma e as musculaturas do intercostais, ele faz com que haja uma amplificação da caixa torácica, criando uma pressão negativa. Essa movimentação do tórax que vocês estão vendo, ela favorece um dos pilares da respiração, ou seja, o processo de respiração ele é composto por 3 pilares. Quando o tórax se movimenta, ele está favorecendo o primeiro pilar, que é o processo de ventilação, ou seja, o ar está entrando nos pulmões e saindo dos pulmões. Entra nos pulmões, sai dos pulmões. Este pilar é denominado pilar da Professor, ventilação. Oi. desculpa te atrapalhar. Tem uma aluna pedindo para você adicionar ela aí. Tá bom.
Voltando aqui, o nosso primeiro pilar do processo respiratório tem um nome que nós chamamos de ventilação. Então, o ar chega dentro dos pulmões com oxigênio. Para onde é que vai esse oxigênio? O oxigênio agora, ele é transportado pelo segundo pilar. O segundo pilar, nós damos o nome de perfusão. O que é a perfusão? Este órgão que nós estamos vendo aqui, o coração, quando ele se contrai e se dilata, ele está jogando sangue para dentro dos pulmões, para o parênquima pulmonar. E aí, o que o sangue vai fazer aqui nos pulmões? Um processo que nós chamamos de hematose. O que é hematose? Troca gasosa. Para vocês entenderem melhor, vamos analisar aqui. O processo de ventilação faz com que o ar chegue dentro dos alvéolos. Ó. O que nós estamos vendo aí insuflar e esvaziar são os alvéolos. Então, o ar atmosférico, agora, ao adentrar no pulmão, ele se chama ar pulmonar, rico em oxigênio, ele insufla os nossos alvéolos terminais. Esses cordões que vocês estão vendo aqui, ó, são vasos sanguíneos. Então, o processo de ventilação, o primeiro pilar, vai insuflar os alvéolos. Quando o coração bombeia o sangue vai adentrar nesses vasos sanguíneos. Ou seja, eu tenho a ventilação nos alvéolos e eu tenho a perfusão nos vasos sanguíneos. O que nós estamos analisando aqui? A interação de sistemas. O sistema cardiorrespiratório, ou seja, é a interação do meu sistema respiratório com o meu sistema circulatório. E todos esses dois sistemas são coordenados pelo bulbo, pelo nosso sistema nervoso central através do bulbo. E aí, se nós observarmos aonde se encontram os alvéolos e os vasos sanguíneos, entre os alvéolos e os vasos sanguíneos, aonde está tendo a área de contato, existe uma fina membrana, que nós chamamos de membrana respiratória. Ela parece assim, delicada, e realmente é. Ela é imperceptível ao olho nu. Mas eu quero que vocês entendam que se eu pegar essas membranas aqui, ó, que está entre o vaso sanguíneo e o alvéolo, a área de contato aqui, se eu pegar pedacinho por pedacinho, eu consigo revestir uma parede de 70 metros quadrados. Ou seja, nós temos uma área de troca gasosa muito grande. E esta membrana ela é responsável por um pilar, que nós chamamos de difusão. Ou seja, o processo respiratório, ele envolve a interação de 3 pilares. Ventilação, eu preciso que o ar chegue dentro dos meus alvéolos. Perfusão, eu preciso que o coração jogue sangue para os vasos sanguíneos ao redor dos alvéolos. E difusão, eu tenho a ventilação e eu tenho a circulação, logo, o oxigênio que está no ar pulmonar, ele vai atravessar essa membrana e cair dentro do vaso sanguíneo. Agora sim começou o transporte do oxigênio. Quem é que transporta o oxigênio? São as hemoglobinas que estão dentro das hemácias que estão circulantes no sangue. Então, o que vai estar percorrendo dentro desses vasos sanguíneos? O sangue. O que tem dentro do sangue? As hemácias. E essas hemácias estão carregadas de hemoglobina. O que são as hemoglobinas? São os veículos de transporte do oxigênio, porque o oxigênio tem afinidade de ligação com as hemoglobinas. Agora sim,
Depois que ocorre o processo de hematose, o que é hematose? Troca gasosa pulmonar. Então, o que é essa troca gasosa? O oxigênio entra para dentro do vaso sanguíneo, o gás carbônico sai do vaso sanguíneo, indo para o processo de expiração. Deixa eu fechar o áudio de vocês aqui. Então, visualizamos aqui até agora que nós respiramos e o ar adentrou os vasos sanguíneos. Para onde é que vai o oxigênio agora que está dentro dos vasos sanguíneos? Eles vão para todos os órgãos e todos os sistemas. Por exemplo, ele vai oxigenar sua unha do pé, mas também vai oxigenar o seu cérebro. Agora que está dentro dos vasos sanguíneos, o sangue vai transportar o sangue oxigenado, vai ser transportado até os tecidos. E lá nos tecidos, o que acontece? O oxigênio ele se desliga da hemoglobina e adentra as células. Células do fígado, célula do rim, célula do cérebro. E ele vai nutrir essa célula com oxigênio. Qual é a importância do oxigênio dentro da célula? Ainda nenhum. Por quê? Porque não é na célula que ele vai agir com a sua principal função. Qual é a principal função do oxigênio? É entrar dentro da mitocôndria. Então, quando o oxigênio sai dos pulmões, ele viaja através do sangue, chega nos tecidos, entra dentro das células, tudo por um processo de difusão, adentra dentro da mitocôndria e lá dentro da mitocôndria ela vai transformar na presença do oxigênio uma molécula de açúcar em 34 moléculas de ATP. ATP é energia. Então, agora, através do processo respiratório, eu consigo guardar energia através de moléculas de ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato. Aonde é produzido ATP? Dentro das mitocôndrias. De que forma? Através de um metabolismo aeróbico. Precisa da presença de oxigênio. Eu consigo produzir energia de forma anaeróbica, sem oxigênio? Até consigo, mas a quantidade de moléculas de ATP seria mínima. Em vez de 34, eu vou produzir apenas 4, gerando um sacrifício muito grande para o meu organismo. Quer ver um exemplo? Vamos pensar em um paciente que ele bateu a cabeça, desmaiou. Quando ele desmaiou, ele teve relaxamento muscular e ele teve queda de língua. Logo, ele começou a ter dificuldade respiratória. Maciel, qual o significado de ATP? Oi? Qual o significado de ATP? Adenosina trifosfato. Ou seja, é um fosfato orgânico ligado ao nucleotídeo de base adenosina. Então, Adenosina trifosfato? Trifosfato. O que acontece? Vou falar dela aqui agora para você lá na musculatura. Como é que escreve isso? Não sei falar isso não. Adenosina. TRI, trifosfato. Trifosfato. Trifosfato, entendi. O que acontece? Obrigada. Dentro das nossas células existe a molécula que a gente chama de adenosina. Quando eu tenho o processo respiratório,
executado dentro das minhas células, a gente vai produzir o que nós chamamos de fósforo orgânico. Perdão, fosfato orgânico. E aí, este fosfato vai se ligar a essa molécula de adenosina. Cada molécula de adenosina tem a capacidade de ligar 3 moléculas de fosfato. Por isso que é trifosfato. Então, vamos pensar que lá na musculatura cardíaca, eu tenho várias moléculas de adenosina trifosfato, porque ela se ligou com 3 fosfato orgânico. Mas entenda o seguinte, se eu precisar usar uma energia extra, essa molécula trifosfato, ela libera um fosfato, ela quebra uma ligação de fosfato, e agora ela passa a se chamar adenosina difosfato, 2-fosfato. Se eu precisei usar mais energia, eu quebro a segunda molécula e ela fica adenosina monofosfato. Então, quando eu uso energia, eu vou quebrando essas moléculas. E, naturalmente, ela é reposta pelo processo respiratório. Aí, analisando um paciente que bateu a cabeça, ele teve queda de língua, o que acontece? Ele não consegue restabelecer essas ligações porque o seu processo respiratório está prejudicado. Então, o que vai acontecer? Vamos pensar aqui na musculatura cardíaca. O meu paciente bateu a cabeça, desmaiou, caiu a língua, ele está com dificuldade respiratória. O que o coração vai fazer? Ele vai acelerar a sua frequência, porque ele entende o quê? Eu estou com dificuldade respiratória. Se eu estou com dificuldade respiratória, eu preciso mandar um fluxo sanguíneo mais rápido para o pulmão, para ele oxigenar esse sangue mais rápido, porque os meus tecidos estão precisando de oxigênio. E aí, o que acontece? O meu paciente, ele está com dificuldade respiratória por causa da queda de língua. E aí, o coração, ele precisa bater mais rápido. De que forma ele vai bater mais rápido? Usando as suas moléculas de energias acumuladas. Aí ele começa a quebrar essas moléculas. O ATP vira ADP. A adenosina trifosfato quebra e libera uma molécula. Agora, ele se transforma em adenosina difosfato. Mas ele precisa mais energia para se manter acelerado a sua frequência. Aí ele quebra a segunda molécula. E aí, o que acontece? Eu preciso restabelecer o meu processo respiratório, porque senão o coração vai usar todas as suas reservas de energia, e quando ele não tiver mais de onde tirar energia, o coração vai parar, ele vai bradicardizar, depois ele vai ter uma parada cardíaca gerada por uma parada respiratória, que se deu através de uma queda de língua. Então, vale lembrar aqui que os pilares eles estão intimamente ligados. O pilar respiratório está intimamente ligado com o pilar ventilatório e os dois estão sendo coordenados pelo nosso cérebro. Conseguiram memorizar que o processo respiratório ele se dá através de 3 pilares. O primeiro pilar é a ventilação. O ar precisa chegar dentro dos alvéolos. O segundo pilar é o perfusão. O coração precisa perfundir o pulmão. Para acontecer o terceiro pilar, que é o processo de difusão. Como que se dá o processo de difusão? Eu falei para vocês que o ar atmosférico tem 164 milímetros de mercúrio de pressão. Quando esse ar chega dentro dos alvéolos, ele tem 104 milímetros de mercúrio de pressão. Quais são os 3 processos mesmo? Ventilação, perfusão e difusão. Ventilação, perfusão? Perfusão e difusão. O que é o pilar de difusão? É a passagem
do oxigênio do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quando o meu sangue sai do processo de hematose com 100% de oxigênio, ele vai levar oxigênio para os tecidos. Só que chegando nos tecidos, os tecidos vão usar esse oxigênio. Então, o sangue ele vai deixando de ser arterial. Quando ele volta pelas veias, ele já volta venoso. O que é o sangue venoso? É um sangue venoso que tem uma pressão parcial de oxigênio inferior a 60. E aí, o sangue sai do pulmão arterial, com 100% de concentração, vai nutrir os tecidos e vai perder a sua pressão. Cada vez que ele nutre os tecidos, ele vai diminuindo a sua pressão parcial de oxigênio. Quando o sangue volta pelo sistema venoso e chega nos alvéolos, aqui nos vasos sanguíneos alveolares venosos, a pressão parcial de oxigênio está inferior a 60. Só que aqui, o que o sangue venoso vai encontrar? Ele vai encontrar um alvéolo com 104 de pressão de oxigênio. O que vai acontecer? O oxigênio ele vai se difundir para dentro do vaso sanguíneo venoso, porque o vaso sanguíneo venoso tem uma concentração de oxigênio menor. Por que tem uma concentração de oxigênio menor? Porque as células teciduais utilizaram o oxigênio para fazer o seu metabolismo. E aí, outra situação também é verdade. Quando as células utilizam o oxigênio, ela produz o quê? Gás carbônico. E aí, quando o sangue venoso chega aqui, ele chega pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Só que o ar pulmonar, ele é pobre em gás carbônico. Então, o que acontece? O gás carbônico que está dentro do vaso sanguíneo se difunde para dentro do alvéolo e a gente elimina no processo respiratório. Ou seja, a gente expira o CO2. Então, para quem leu o artigo que eu pedi para estar divulgando no grupo aí, o processo de difusão, ele se dá através da migração do ar ou dos gases, o oxigênio, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, o oxigênio entra e o gás carbônico sai. O oxigênio entra através do processo inspiratório, o gás carbônico sai através do processo expiratório. Qual é o objetivo da interação dos sistemas cardiorrespiratórios? O objetivo é gerar, através da hematose, o que é hematose? Troca gasosa alveolar. Um processo de homeostase. O que é homeostase? Funcionamento adequado do metabolismo celular. Como que o metabolismo celular funciona em equilíbrio? Quando eu tenho um processo de hematose feito adequadamente. Sabendo que o processo de hematose é a troca gasosa, eu sou conhecedor que, para que ela ocorra, há a necessidade de manutenção dos pilares funcionantes. O que é o pilar funcionante? A ventilação precisa estar acontecendo, a perfusão precisa estar acontecendo e a difusão precisa estar acontecendo para que se garanta um processo de hematose adequado. Professor, então me dá um exemplo aí de alteração dos pilares. O engasgo. O engasgo vai impedir a ventilação. Logo, o processo de hematose comprometeu. Outro exemplo. Fratura exposta com grandes quantidades de perda sanguínea. Eu vou ter o processo de ventilação funcionando, no entanto, a circulação, que é o processo de perfusão, está debilitada. O coração
está jogando pouco sangue para os pulmões porque se perdeu na fratura exposta. Então, agora me dê um exemplo de complicação do pilar difusão. Paciente com DPOC crônico, doença pulmonar obstrutiva crônica, fumantes. O que paciente que fuma gera lá dentro do processo respiratório? Lembra daquela membrana respiratória que se localiza entre o vaso sanguíneo e o alvéolo? Paciente que fuma por muito tempo, aquela membrana, ela não é mais uma membrana fininha. Ela já gerou tanto processo inflamatório que ela ficou espessa. E quanto maior a sua espessura, mais dificultoso o processo de difusão. Então, nós visualizamos aqui que o processo de hematose ele é dependente da interação dos 3 pilares. Transporte, fluido sanguíneo. O transporte aqui, quem são os responsáveis pelo transporte? São as hemácias que contêm as hemoglobinas dentro dela. Me dê uma situação, por exemplo, aqui, que eu vou ter comprometimento do transporte. Uma, nós já citamos, o paciente teve uma fratura exposta e ele perdeu sangue, então logo ele não tem sangue também para transportar. Se ele não transporta, o que vai acontecer nos meus tecidos? Cianóticos, palidez cutânea. Então, quando eu tenho um comprometimento homeostático, eu tenho geração de sinais e sintomas. Se o meu paciente não está em equilíbrio entre esses 3 pilares, ele vai me apresentar uma sintomatologia clássica. Taquicardia, dispneia ou taquipneia, palidez cutânea, cianose de extremidade, cianose central, sudorese, confusão mental, agitação, tudo isso, rebaixamento do nível de consciência, tudo isso está interligado através da não correlação adequada dos pilares. Mas olha um outro exemplo mais simples aqui, que pode comprometer o transporte do oxigênio. Paciente anêmico. Como que um paciente anêmico pode comprometer o processo de transporte? Um paciente anêmico ele tem pouca quantidade de hemácia e as hemácias que ele tem pode ser que tem pouca quantidade de hemoglobinas dentro dela. Se nós somos dependentes das hemoglobinas para transportar o oxigênio, logo, um paciente anêmico tem dificuldade no transporte do gás oxigênio. Essa interação que nós estamos vendo aqui, ó, entre a troca gasosa alveolar, o transporte, a difusão tecidual, gerando um processo de hemostase, é o que nós determinamos de princípio de Fick. O que é princípio de Fick? É o processo de homeostase garantido através do bom funcionamento entre os pilares, gerando um processo de hematose harmônico, e este processo de hematose está fazendo com que haja um transporte adequado dos gases para perfundir os tecidos. Princípio de Fick. Então, nós observamos que são várias as situações que fazem com que haja a necessidade da utilização de um oxigênio acima do encontrado na atmosfera. E o que o oxigênio gera de melhora? Quais são os efeitos positivos do oxigênio no indivíduo? O oxigênio ele melhora a troca gasosa pulmonar, ou seja, é muito mais fácil o oxigênio se difundir para dentro dos vasos sanguíneos quando a concentração dele é maior. Melhora o débito cardíaco, ao mesmo tempo em que o coração vai precisar trabalhar menos. Por quê? Porque eu tenho uma reserva maior de oxigênio dentro dos alvéolos. Logo, eu vou ter uma facilidade maior
de oxigenar o sangue que está passando no parênquima pulmonar. Então, o meu coração ele vai ter um descanso. Ele não vai precisar trabalhar com mais tanta agressividade para compensar uma falha respiratória. Se o meu paciente ele está com dificuldade respiratória, logo o meu coração vai acelerar para fazer com que passe mais sangue nos vasos sanguíneos alveolares. Então, se a minha oferta de oxigênio está elevada em sua concentração, logo a minha musculatura cardíaca vai trabalhar mais suave. Ou seja, a minha musculatura cardíaca vai ficar menos tempo contraída. E nós somos conhecedores que o músculo cardíaco ele respira no relaxamento e não na contração cardíaca. Então, se eu oferto oxigênio ao meu paciente, eu estou diminuindo o trabalho cardíaco, logo eu estou favorecendo uma perfusão tecidual cardíaca de uma forma mais eficaz. Então, agora o meu coração não vai jogar mais grandes quantidades de sangue para o pulmão. Então, quando ele não joga grandes quantidades de sangue para o pulmão, logo ele vai diminuir a pressão arterial pulmonar. Por quê? Se essa pressão não diminuir, eu posso ter a geração de um edema agudo pulmonar. Então, quando eu oferto oxigênio para o meu paciente, eu melhoro várias circunstâncias momentâneas que está acontecendo ao meu paciente em detrimento à dificuldade respiratória. E olha que interessante, diminuição do consumo e geração de energia. Se eu tenho a minha respiração restabelecida através de um aporte de concentração de oxigênio mais elevada, logo eu não vou degradar as minhas reservas de ATP. Ou, se elas já estiverem degradadas, eu vou gerar o restabelecimento da minha fonte de energia de ATP. Então, a oferta de oxigênio tem os seus benefícios. Mas nós também somos conhecedores que o oxigênio ele não traz somente benefícios. Alguns de vocês já ouviram dizer que o oxigênio ele é tóxico. O que é ser tóxico? Por que o oxigênio é tóxico? O que acontece quando a gente utiliza oxigênio por longos períodos ou em concentrações elevadas por muito tempo? O terceiro consenso de fisioterapia de Bandeira, ele fala que se nós utilizarmos, pense aí num paciente que está entubado, se nós utilizarmos oxigênio a 60% por mais de 48 horas, nós vamos gerar toxicidade no nosso indivíduo. Ou nós utilizarmos oxigênio a 100% por mais de 12 horas, nós também vamos gerar toxicidade no nosso indivíduo. Por quê? Porque nós, seres humanos, fomos criados para respirar um ar atmosférico. E o ar atmosférico possui 21% de concentração de oxigênio. O que isso quer dizer? Todo o oxigênio que chega lá dentro da minha célula, ele é utilizado, depois eu volto a esses slides, ele é utilizado para gerar energia. Só que quando ele gera energia, deixa eu explicar melhor para vocês. Toda vez que você chupa uma laranja, sobra o bagaço. Então, toda vez que a célula utiliza o oxigênio, vai sobrar o bagaço do processo. Vai sobrar os metabólitos ativos do oxigênio, o que nós chamamos de radicais tóxicos. Então, o oxigênio entra dentro da célula para gerar energia, mas sobra os dejetos do oxigênio, que nós chamamos de radicais tóxicos. Quais são eles? Superóxido, peróxido de hidrogênio, radicais livres. Só para que vocês entendam.
peróxido de hidrogênio é como se fosse água oxigenada. Dentro da nossa célula é como se produzisse água oxigenada. Então, se nós observarmos, esses radicais tóxicos que resultam do processo de metabolismo aeróbico, dentro do nosso organismo, existe o que nós chamamos de antioxidantes. O que são antioxidantes? São sistemas que vão degradar os radicais tóxicos. Não tem a mulherada aí que toma um antioxidante aí, ômega 3, escambau A4, para evitar o processo de envelhecimento? É como se fosse essa ação aqui, ó. Dentro do nosso organismo, existe um sistema chamado sistema antioxidante, que ele vai fazer o quê? Ele vai inativar os radicais tóxicos, que são esses superóxidos, peróxido de hidrogênio e radicais livres. Mas ele inativa até que concentração? Como nós somos seres humanos adaptados a respirar um ar atmosférico com 21% de concentração de oxigênio, o sistema antioxidante ele é capaz de eliminar os radicais tóxicos de uma forma muito adequada nessa concentração de oxigênio atmosférico, a 21%. E cada vez que a gente aumenta a concentração de oxigênio, nós vamos saturando o nosso sistema antioxidante. Até 60%, nós conseguimos inativar os radicais tóxicos. Passou de 60%, o nosso sistema antioxidante ele fica saturado. E aí, a gente começa a ter a ação da toxicidade do oxigênio nos nossos tecidos. O que acontece com essa toxicidade? O que seria essa toxicidade? Seria grande dano tecidual através de oxidação de enzimas, o que nós chamamos de peroxidação. Inibição de proteases, inibição da síntese de DNA. Tudo isso vai estar alterado em detrimento às altas concentrações de radicais tóxicos dentro do nosso organismo, porque o nosso sistema antioxidante saturou-se em detrimento às grandes concentrações de oxigênios ofertados. Olha outra situação aqui, ó. Diminuição da síntese de surfactante. O que é surfactante? Surfactante é como se fosse um óleo ceroso produzido pelos pneumócitos. Como eu sei que vocês já passaram pelo processo de morfologia aí, celular, vocês são conhecedores que as unidades funcionais pulmonares são denominadas de pneumócitos. Os pneumócitos, eles produzem um surfactante. Qual é o objetivo do surfactante? É deixar os meus alvéolos armados. Se eu não tenho a produção de surfactante, os meus alvéolos, no processo expiratório, eles entram em colapso. Eles colam a sua membrana interna e ele não consegue expandir. Então, a oferta inadequada de oxigênio por muito tempo vai diminuir a síntese de surfactante. Se diminui a síntese de surfactante, eu não consigo manter a expansibilidade alveolar, logo eu vou diminuir a minha área de troca gasosa, porque os alvéolos é onde o oxigênio vai chegar, permitindo o processo de difusão. Se eu não tenho surfactante, os alvéolos começam a fechar. Diminui aí o processo de ventilação, diminuindo a hematose respiratória.
Peroxidação de lipídio. O que é a peroxidação? É a inativação de lipídios. Ou seja, as suas membranas celulares agora, elas não vão ter as suas funções preservadas porque os lipídios perderam a sua função. E tudo isso faz também com que aconteça um processo que nós chamamos de liberação de fatores quimiotáticos. O que é isso? Células inflamatórias vão vir agora em direção ao local onde está sendo gerado as lesões e vão jogar suas citocinas inflamatórias nesse processo, fazendo com que haja um processo inflamatório, e todo processo inflamatório gera perda da permeabilidade seletiva de vasos sanguíneos, gerando um processo que a gente chama de edema. E aí, o que acontece? Geralmente eu cobro isso aqui em discursiva de prova, tá? Por isso que eu tentei falar um pouquinho mais sobre tudo isso aí. E na prova, geralmente, eu pergunto assim, ó, por que nas crianças isso tudo é mais complicado? Porque nas crianças, principalmente no prematuro, ou seja, por que uma criança prematura, antes de nascer, que a gente está desconfiando que vai entrar em trabalho de parto, eles se preocupam em maturar o pulmão dessa criança? É porque crianças prematuras, geralmente, ela não possui esses sistemas antioxidantes desenvolvidos completamente. Então, se ela não possui esse sistema antioxidante desenvolvido completamente, a oferta de oxigênio para essa criança pode gerar esses efeitos deletérios que nós estamos vendo aqui, ó. Displasia broncopulmonar, retinopatia da prematuridade, tudo isso sendo gerado porque nós ofertamos um excesso de O2 suplementar. Então, os pulmões e os olhos dessas crianças geralmente vão apresentar alguma enfermidade. Então, o oxigênio, ele é benéfico na dose certa e no tempo certo. Passou de 48 horas, eu não posso continuar ofertando a 60%. Passou de 12 horas, eu não posso continuar ofertando 100%. O nosso objetivo é sempre diminuir a oferta para chegar ao mais fisiológico possível dos 21% que nós respiramos ao ar ambiente. Aqui nós estamos observando um tempo de exposição, nessa coluna da esquerda aqui, e aqui nós estamos observando as ações, a resposta fisiológica, que vai de coisas simples, desde uma tosse seca, até a morte. Isso aí dependendo do tempo e da concentração que nós estamos ofertando ao nosso paciente. E aí, onde usar a oxigenoterapia? Parada cardiorrespiratória. Se essa parada estiver dentro de um hospital, ou quando tem assistência de uma equipe especializada, e pode-se ofertar o oxigênio, é ideal que se oferte, porque quando nós estamos massageando este paciente, nós não conseguimos jogar tanta quantidade de sangue a nível pulmonar. Então, indo pouco sangue e nós tendo aí uma oferta de oxigênio a 100%, nós vamos conseguir nutrir os órgãos-alvos. Infarto agudo do miocárdio. Por que ofertar oxigênio? Para diminuir o trabalho da musculatura cardíaca e a musculatura cardíaca respirar de uma forma mais adequada quando ela não tem a necessidade de trabalhar tão intensamente. Intoxicação por gases. Pacientes que são submetidos a queimaduras ou acabam que por inalar grandes quantidades de fumaça em ambientes confinados,
eles acabam se intoxicando por monóxido de carbono. Então, a gente oferta uma concentração elevada de oxigênio para gerar um processo de dissociação. O que é a dissociação? É a quebra da ligação do monóxido de carbono às hemoglobinas. Lembre-se que o monóxido de carbono ele tem 300 vezes maior afinidade de ligação com a hemoglobina em comparação ao oxigênio. Mas quando nós ofertamos oxigênio a 100% por 15 minutos, nós quebramos essas ligações entre o monóxido e a hemoglobina e nós tiramos o paciente do cenário de intoxicação. Traumatismos graves, angina instável, na RPA, em recuperação pós-anestésica de procedimentos cirúrgicos. Então, N as situações em que nós possamos implementar a oxigenoterapia. Qual o objetivo da oxigenoterapia? Corrigir a hipóxia alveolar e ou tecidual. Por que corrigir a hipóxia alveolar? O que é a hipóxia alveolar? É a pouca quantidade de oxigênio chegando nos alvéolos. Então, quando eu administro concentrações mais elevadas de oxigênio, eu faço com que o oxigênio chegue no meu ambiente alveolar. Então, eu tiro o meu paciente dessa hipóxia alveolar. Com que intuito? Com o intuito do oxigênio adentrar os vasos sanguíneos e reverter possíveis hipóxias teciduais. Vale lembrar que, por exemplo, o cérebro, se ele ficar sem oxigênio 15 segundos, o nosso paciente já entra no cenário de inconsciência. Se ele ficar sem oxigênio 3 minutos, eu já tenho danos irreparáveis. Então, o objetivo de eu diminuir ou reverter o quadro de hipóxia alveolar é para eu garantir uma hipóxia tecidual adequada. Lembrando que casos de hipóxia tecidual, nós vamos ter discrepâncias nos sinais e sintomas do nosso paciente. Já pontuado por mim, taquidispneia, taquicardia, sudorese, agitação, palidez cutânea, cianose de extremidades, agitação, confusão mental, rebaixamento do nível de consciência. Tudo isso são sinais e sintomas gerados por quadros de hipóxia alveolar. Já pontuamos essa questão aqui de que o transporte de oxigênio ele dar-se-á através do sistema cardiovascular, hematológico e respiratório, tudo isso coordenado pelo nosso sistema nervoso central. O que seria situações de hipoxemia? Hipoxemia seria baixa concentração de oxigênio na corrente sanguínea. Quando nós colocamos o oxímetro em nosso dedo, nós, seres humanos sadios, nós deveremos estar saturando. O que é saturação? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, 90%. Nós deveremos estar saturando acima de 95%. Tá vendo aqui, ó? 97%. 97% de saturação, 71% de frequência cardíaca. Então, todo paciente que se encontra com saturação inferior a 90%, ele está em quadro de hipoxemia. Nós visualizamos que esses pacientes COVID, uma das recomendações de hospitalização é quando eles estão saturando abaixo de 90%, porque aí eles vão precisar de uma oferta suplementar de oxigênio.
Então, valores inferiores a 90% em repouso ou valores inferior a 88 em pacientes que possuem complicações cardiopatas e pneumopatas. Então, a hipoxemia, baixa concentração de oxigênio na corrente sanguínea, vai gerar uma hipóxia tecidual em diversos órgãos. Quando gera essa hipóxia tecidual a nível neurológico, nós vamos começar a ter mortes celulares. Primeiramente, no cérebro, porque o cérebro ele não aguenta muito tempo sem oxigênio. 3 minutos já tem uma morte celular. Diferente da nossa musculatura estriada esquelética, que aguenta 2 horas sem processo respiratório. Então, aí vai depender de qual célula nós estamos avaliando. Musculatura da bexiga, 6 horas sem oxigênio, sem geração de morte celular. Então, o que é hipoxemia? Para pacientes sadios, saturação inferior a 90. Já é considerado hipoxemia. A hipoxemia, nós já até pontuamos aqui, que ela vai gerar alguns sinais e sintomas. Taquipneia, respiração laboriosa, batimento da asa do nariz. Você nunca viu aquela criancinha com dificuldade respiratória e você olha para o narizinho dela, está assim, as asas do nariz estão batendo, uma respiração bem dificultosa. Sinais cardíacos, taquicardia. Por que meu coração está acelerado? Porque eu estou com dificuldade no processo respiratório. Então, ele vai taquicardizar até consumir toda a sua fonte de energia acumulada no ATP. Depois ele vai entrar numa bradicardia, não tem mais de onde tirar energia. Então, vai bater o coração agora mais fraco. Hipotensão e parada cardíaca subsequente. Então, se a gente não reverter o processo da ventilação, o meu paciente vai ter parada cardíaca. E aí, os sinais respiratórios e cardíacos vão influenciar nos sinais neurológicos. Inquietação, confusão, prostração, convulsão, coma. Então, são vários sinais que nós conseguimos detectar quadros de hipoxemia. O que é hipoxemia? Baixa concentração de oxigênio na corrente sanguínea. Como que eu consigo detectar quadros de hipoxemia? Existem 2 formas. As formas indiretas. O que é a forma indireta? É você saber a concentração de oxigênio que tem no sangue sem pegar o sangue na mão. Aqui, você não pegou o sangue na mão, você está observando a saturação do sangue através de um equipamento. Então, aqui nós temos a visualização de uma saturação através de um oxímetro de dedo, quando nós pontuamos que essa forma de detecção de hipoxemia, ela se dá de forma indireta. Não peguei o sangue na mão. Então, uma das formas de eu observar concentração de oxigênio na corrente sanguínea, sua saturação, é através de oxímetro de pulso. Uma outra forma indireta é através da capnografia. O que é uma capnografia? Capnografia é um equipamento que toda porta de urgência e emergência precisa ter. E aí, este aparelho ele faz uma análise do gás expirado. Aqui, esse dispositivo que está aqui na mão desse indivíduo, ele se liga ao tubo orotraqueal. O tubo orotraqueal está introduzido na via aérea inferior, através da traqueia. E aí o meu paciente, ao expirar, ele joga o gás através desse leitor.
Quando ele joga o gás através desse leitor, ele é captado a análise de gás aqui e traz através deste cabo a informação nessa tela. Por que toda porta de urgência e emergência precisa desse capnógrafo? Pelo seguinte, pensa um paciente com parada cardíaca. Nós vamos começar o processo de massagem cardíaca. Só vamos parar o processo de massagem cardíaca para duas situações. Garantir o acesso venoso e fazer intubação orotraqueal. Qual o objetivo da intubação orotraqueal? Colocar no nosso indivíduo o capnógrafo. O que o capnógrafo vai analisar? A minha massagem cardíaca. Quando eu e você estamos conversando normalmente, nós expiramos mais ou menos 38 milímetros de mercúrio de CO2. Então, a gente conversando, a gente pode expirar de 35 a 45. Uma média, 38. Quando eu coloco o capnógrafo no meu indivíduo, a minha massagem cardíaca ela vai comprimir o tórax. Então, ela vai fazer com que o processo expiratório e inspiratório esteja acontecendo quando eu comprimo o tórax do paciente. Eu aperto o tórax, eu jogo o ar para fora. Eu solto o tórax, o ar adentra o meu pulmão. Então, se a minha massagem cardíaca não estiver jogando uma quantidade de volume expiratório para fora, que me dê uma concentração maior do que 10, significa que a minha massagem cardíaca não está eficaz. Para que serve o capnógrafo? Serve para direcionar a qualidade da minha massagem cardíaca. De que forma? Visualizando uma concentração de CO2 eliminada. Se eu estou eliminando a concentração de CO2 adequada, eu estou garantindo um processo ventilatório e inspiratório de oxigênio de forma adequada. Então, quando eu observo uma quantidade adequada de CO2 saindo, significa que o meu processo ventilatório está adequado e que o meu paciente não se encontra em quadro de hipoxemia. Essa forma de detecção de hipoxemia também é indireta. E qual forma é direta? Gasometria. Eu vou no meu paciente, funcionar uma artéria e vou mandar para o laboratório. Aí a artéria vai me dar um sangue rico em oxigênio. O que é um sangue rico em oxigênio? É um sangue que tem uma pressão parcial de O2 entre 80 e 100 milímetros de mercúrio. O sangue ele começa a se tornar venoso a partir dos 60 para baixo. Ou seja, o sangue arterial, nessas condições de 80 a 100, estão em condições adequadas. Se o meu paciente estiver com complicação respiratória e eu puncionei, coletei sangue e veio inferior a 60, significa que ele está com quadro de hipoxemia, baixa quantidade de oxigênio na corrente sanguínea. Esta forma de detecção, ela se dá de forma direta, porque eu estou analisando diretamente as características do meu sangue. E aí eu aproveito e observo outras situações. Potencial hidrogênio é o nosso pH. Aqui eu tenho um valor de normalidade de 7,35 a 7,45. Pressão parcial de O2, de 80 a 100, está muito bem. De CO2, de 35 a 45. Quantidade de bicarbonato, 26 mil miliequivalentes por litro. De 22 a 26 é o normal. E a saturação. Essa gasometria aqui, ela está muito
favorável a um padrão de normalidade. A gasometria ela poderia vir com acidose respiratória ou acidose metabólica, e aí nós teríamos variações desses valores que nós estamos visualizando aí, mas esses valores aí são referências, tá? Gravem eles que vocês vão usar muito na vida profissional de vocês. Existem diferentes causas que vão gerar complicações no processo de insuficiência respiratória. Um exemplo aqui, eu vou só trazer aqui para vocês. Eu não vou falar sobre porfiria, porque eu pedi para vocês pesquisarem sobre porfiria. Mas, um exemplo que aconteceria aqui de complicação no processo de ventilação. Síndrome de Guillain-Barré. O que é a síndrome de Guillain-Barré? É uma síndrome onde vai estar gerando paralisação ascendente de musculatura até paralisar o diafragma. Paralisou o diafragma, eu não vou ter uma expansão torácica adequada. Logo, eu vou ter defeito no meu processo de ventilação. Todas essas citadas aí vai comprometer o meu processo de ventilação, atuando diretamente no meu processo de ventilação. Edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão vai fazer o quê? Vai fazer com que aconteça um edema localizado entre o vaso sanguíneo e o alvéolo. Como que o meu processo de difusão vai acontecer? Se agora eu tenho um edema localizado na minha membrana respiratória. Então, essas aqui são patologias que vão alterar o meu processo de difusão. E aí tem N patologias que vão influenciar tanto na ventilação, na perfusão e na difusão, comprometendo o meu processo respiratório. Se compromete o meu processo respiratório, logo eu vou ter sobrecarga no meu processo circulatório e aí eu vou ter complicações em meus tecidos evidenciados através de sintomatologias onde vão estar pontuando um déficit de atenção, do rebaixamento de nível de consciência através dessas complicações. Então, a meta dos nossos tratamentos com oxigenoterapia é prevenir hipóxia tecidual. E aí nós vamos estar utilizando a oxigenoterapia. E agora eu vou falar sobre alguns dispositivos. E esses dispositivos vocês vão estar pegando na mão nas aulas práticas. Existem dispositivos de curta e longa duração. O que vai determinar se é curto ou longo? A patologia do indivíduo. Um exemplo aqui. Eu posso usar uma oxigenoterapia durante uma cirurgia, porque a sedação que foi feita no paciente rebaixou seu nível de consciência, e aí ele teve um relaxamento muscular, logo ele pode ter queda de língua, então eu vou ofertar para ele o oxigênio durante o processo de anestesia, que acontece durante um processo cirúrgico. Então, isso seria uma curta duração. Ou um paciente que chegou no pronto-socorro com uma crise asmática e ele vai ser submetido a uma nebulização. Curta duração. Então, me dê um exemplo de longa duração. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva, ele não consegue dar 20 passos para ir ao banheiro sem sentir falta de ar. E aí ele vai usar um catéter tipo óculos ligado continuamente a um cilindro de oxigênio. Isso seria uma terapia de longa duração. A forma adequada da gente estar ofertando a oxigenoterapia é a forma em que haja
a garantia de abertura de vias aéreas. Então, vai adiantar e ofertar oxigênio para o paciente que ele está com a via aérea obstruída? Não. Eu preciso garantir a permeabilidade das vias aéreas. Quando eu coloco aqui posicionamento adequado, o que é esse posicionamento? Isso aqui são para pacientes que apresentam alguma dificuldade respiratória. Este posicionamento aí, geralmente, é o posicionamento que eles sentem menos dificuldade respiratória, onde ele vai fazer menos esforço de expansibilidade torácica. Então, nós precisamos observar essas duas situações: posicionamento e desobstrução de vias aéreas. Porque nem sempre o nosso paciente vai estar nesse posicionamento. Pensando no nosso paciente que está fazendo uma cirurgia, ele está deitado nessa posição. O que eu preciso fazer? Desobstruir as vias aéreas. E aí, existe a seguinte pergunta: eu vou umidificar quando o oxigênio que eu vou ofertar ao meu paciente? Via de regra, nos hospitais, geralmente a gente umidifica sempre. No entanto, a literatura traz que nós só precisamos umidificar o oxigênio quando nós formos ofertar acima de 4 litros por minuto. Por que isso? Porque o nosso epitélio de revestimento respiratório, esse nome que vocês estão vendo aí, ó, pseudoepitélio colunar estratificado ciliado, composto de células ciliares e células globetes, ele tem a capacidade de umidificar, aquecer e purificar o ar, mesmo que ele esteja sendo ofertado até 4 litros por minuto. Passou disso, a gente precisa umidificar. Via de regra, a gente umidifica geralmente tudo no meio hospitalar. Mas a literatura pontua que não haveria necessidade. Existem várias formas de ofertar oxigenoterapia, e essa oxigenoterapia ela vai ser influenciada na sua forma de ser ofertada por várias situações. Peculiaridades do paciente quando se pontua a cavidade oral e nasal, a quantidade do fluxo que você quer ofertar, o grau de desconforto respiratório do nosso paciente, ela vai te indicar os mecanismos a ser utilizado, a gravidade da hipoxemia, necessidade ou não de umidificação e tolerância do paciente. O que isso aí quer dizer? Isso aí quer dizer que para manter o princípio vida, nós precisamos escolher as prioridades necessárias. Então, o princípio é prioridade dependente. Qual é o princípio? Manutenção da vida. Qual a prioridade que você vai utilizar para manter o princípio? Vai depender de características em que a cena está mostrando. O que é isso? Você está diante de um paciente que ele está apresentando o que para você? E o que é que você tem em mãos que você pode estar utilizando para usar como prioridade na manutenção do princípio? Isso vai variar de cena para cena. Quando eu falo cena, gente, eu falo a seguinte situação. Você pode estar na cena de uma sala de nebulização. Então, o mecanismo que você vai utilizar ele é diferente se você está numa cena de admissão de uma parada cardiorrespiratória em uma sala de emergência. Então, a cena ela vai te orientar qual a prioridade que você utilizará para garantir o princípio. Às vezes,
simplesmente hiperextensão do pescoço do indivíduo, você já vai garantir a vida dele desobstruindo as vias aéreas. Então, a forma que você vai utilizar de prioridade vai depender do conhecimento que você tem. E aí nós temos uma tabelinha aqui, geralmente, para os dispositivos de baixo fluxo de oferta de oxigênio. Se nós observarmos a nossa tabela aqui, o nosso ar ambiente possui 21% de concentração de oxigênio. Se eu oferto 1 litro de oxigênio através desse fluxômetro aqui, se vocês observarem esses tracinhos que nós estamos vendo neste vidrinho aqui, ele vai de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, até 15. Se eu abro esse registro aqui, e uma bolinha esférica que está aqui dentro vai até o número 1, eu estou ofertando para o meu paciente 24% de concentração de oxigênio. Se eu abro mais o registro e vai no número 2, eu estou ofertando 28. E assim, quanto mais litros por minuto eu oferto, maior a concentração. Lembrando que, via de regra, para sistema de baixo fluxo, quando eu passo de 4 litros, já gera incômodo ao meu paciente. Então, a gente só consegue chegar aqui no máximo a 36%, 40% de concentração. Via de regra, eu nunca vi utilizar 5 litros por minuto em alguns dispositivos. Por quê? Porque olhe para a configuração estrutural desses dispositivos. Catéter tipo óculos. Esse catéter que geralmente a gente visualiza em filmes, onde nós vamos inserir essas duas pontinhas dentro das narinas. Então, se eu abro o meu fluxo de oxigênio mais do que 3 litros por minuto, vai sair uma pressão muito intensa aqui, que vai gerar muito incômodo no meu paciente. E ele vai acabar retirando. Então, esses dois dispositivos aqui, eles me limitam a utilizar uma concentração de oxigênio no máximo em 40%. Porque eu posso ofertar no máximo 5 litros por minuto. No entanto, na prática, a gente observa que acima de 3 litros por minuto já gera desconforto. E aí, o catéter tipo óculos e a cânula nasal, eles vão me gerar um fluxo de concentração no máximo 40%. Grave isso aí, ó. Dispositivo nasal de baixo fluxo, que vai me ofertar no máximo 40%. São dispositivos bons, porque ele não gera tanto transtorno no meu paciente. Se nós observarmos alguns outros dispositivos, como, por exemplo, essa máscara aqui, ela praticamente obstrui toda a face do meu paciente. Então, quando eu utilizo catéter nasal, um catéter tipo óculos, ele é bem mais confortável para o meu paciente. É fácil de se posicionar, é um dispositivo barato. E aí, existem algumas observações. Quando eu utilizo o catéter nasal, nós precisamos fazer aquela mensuração do lóbulo da orelha à ponta do nariz. Ou seja, nós vamos fazer essa demarcação e nós vamos introduzir esse catéter na cavidade nasal.
Por isso que ele precisa ser trocado a cada 8 horas. Correto é trocar a cada 8 horas. Por quê? A secreção pode fazer com que as bactérias se proliferem. E aí a gente pode não respeitar este princípio, gerar possíveis pneumonias no nosso paciente, em detrimento da não troca. O catéter tipo óculos, geralmente a gente observa aí sendo trocado a cada 24 horas, algumas instituições põem até 48 horas. Isso vai depender da CCIH. O que é uma CCIH? Centro de Controle de Infecção Hospitalar. São eles que padronizam a vida útil desses equipamentos. Esses equipamentos, na aula prática da próxima semana, vocês vão pegá-los na mão. O objetivo é vocês treinarem a instalação do nosso paciente e treinar a fixação. O professor vai orientar vocês lá direitinho. O professor Tiago estará na prática com vocês. Essas máscaras simples aqui que nós estamos vendo, aquela que a gente utiliza para fazer nebulização ou macronebulização, elas vão ter a capacidade de ofertar até uma concentração maior de oxigênio. Diferente do catéter nasal e do catéter tipo óculos, que só consegue ofertar 40%, essas máscaras elas conseguem ofertar até 60% de oxigênio. E eu consigo trabalhar aí com grandes quantidades de litros, porque a concentração de gás e o fluxo aqui não vai gerar desconforto para o paciente, porque vai jogar na face como um todo, e não dentro das narinas. Então, eu consigo aqui trabalhar com a concentração maior, um volume maior, e o adequado, ou o benefício maior desses dois dispositivos é que eu consigo aerolizar medicações. E o meu paciente ele vai poder receber um aporte medicamentoso através do vapor que sai por essas máquinas. Perdão, por essas máscaras. Eu consigo pôr medicações aqui dentro. Quais são as medicações que geralmente nós utilizamos por vias inalatórias? Broncodilatadores. Aí nós temos o Berotec, que todo mundo conhece. Cloridato de fenoterol, né? Os anti-inflamatórios. Aí nós temos o Clenil, que virou moda. E os mucolíticos. O Atrovent ou Ipratrop. Então, essas máscaras elas permitem, junto com uma oferta de oxigênio, a utilização de medicações e elas geram a capacidade de 60% de concentração de oxigênio. A máscara de Venturi é uma máscara que a gente adapta esses plugzinhos que vocês estão vendo aí. Essa máscara, ela é uma máscara de alto fluxo. Ela gasta uma grande quantidade de oxigênio. Cada peça dessa colorida que vocês estão vendo aí possui uma capacidade em concentração. Por exemplo, essa laranja tem 50% de concentração. Qual é o benefício dessa máscara para as outras? Uma oferta não variável de concentração de oxigênio. Esse oxigênio sai numa pressão tão grande que, quando o paciente está na utilização da máscara, ele não tem reinalação de CO2. O que é a reinalação de CO2? O paciente expira dentro dessa máscara. E quando ele inspira novamente, ele inspira
um pouquinho de CO2. Então, a concentração ela fica assim, variável. Eu não tenho como controlar a concentração permanente do meu oxigênio. Quando eu utilizo essa máscara de Venturi, o fluxo, o alto fluxo gera uma pressão tão grande que quando o meu paciente expira, o oxigênio que entra aqui joga o CO2 para fora da máscara. E quando ele vai respirar novamente, ele respira só oxigênio sem respirar CO2. Então, a máscara de Venturi ela é uma máscara muito boa porque ela garante uma concentração de O2 contínua. Eu estou ofertando 50%, ele vai respirar 50% de oxigênio. Não é variável. É um sistema de alto fluxo. Toda vez que eu for ofertar oxigênio através de máscara de Venturi, eu preciso umidificar. E aqui nós temos outros dois dispositivos. Um exemplo que vocês podem ter desses dois dispositivos é aquele ambu. Eu acho que todo mundo já viu um ambu. Que, na verdade, nada mais é do que um sistema de reinalação. Um sistema de reinalação com reservatório. E aí, o ambu ele pode ter duas situações. Eles possuem um sistema de reinalação parcial ou um sistema de sem reinalação. O que vai diferir isso? Uma válvula que eles possuem. Essa válvula, ela é bidirecional, igual vocês estão vendo aqui, ou ela é unidirecional. O oxigênio só vai, o CO2 não retorna. Quando ela é bidirecional, o oxigênio vai, o CO2 retorna. O oxigênio vai, CO2 retorna. Então, esse sistema de reservatório com reinalação, com reinalação parcial, onde o oxigênio vai e o CO2 volta, eu só consigo chegar a uma concentração de oxigênio a 75%. Quando eu tenho a máscara sem reinalação, eu consigo ofertar 100% de oxigênio ao meu paciente. Onde eu vou utilizar esses sistemas? Salas de emergências, salas cirúrgicas na hora que você vai entubar um paciente, UTI, onde a gente geralmente tem esses ambus que possuem essa válvula unidirecional. O Thiago também vai estar mostrando essa válvula unidirecional para vocês. Se ele não mostrar, perguntem a ele, tá? Eu vou estar dando aqui uns toques do que pontuar para lá, porque seria muito assim, interessante se eu, como dando aula, eu estivesse fazendo a prática com vocês. Mas vocês não vão ficar em deficiência, não, tá? Porque o Thiago ele aborda essa disciplina também muito bem. Esse catéter transtraqueal, nós estamos vendo aí, vocês vão ver pouco. Por se tratar de traqueia, a gente sempre vai precisar umidificar. E existe um sistema de Venturi adaptado para esse catéter. Vocês estão indo aí? Tem alguém prestando atenção na aula? Sim, mas você tá falando rápido. Eu tô. Eu não aguento mais me ouvir. Verdade. Mas vamos lá. Vamos continuar. Todos esses dispositivos que nós vimos até agora são dispositivos para a gente ofertar um oxigênio, mas ainda não se trata de um processo
de ventilação, todos esses dispositivos, o meu paciente ele consegue respirar espontaneamente. Quando ele não consegue mais respirar espontaneamente, nós precisamos usar de alguns outros artifícios. Por exemplo, nós temos aqui a ventilação não invasiva. Existem alguns pacientes que eles têm dificuldade de respirar enquanto dormem. É o que nós chamamos de apneia do sono. O que é apneia? A ausência de respiração. E aí, esses pacientes precisam dormir com esses dispositivos que nós estamos vendo aqui, ó. Ventilação não invasiva. O que é uma ventilação não invasiva? É uma ventilação que a gente não precisa inserir um tubo na traqueia do paciente. Esses dispositivos que nós vimos aí no paciente, ele vai simplesmente atuar da seguinte forma. Se você parar e pensar no seu processo respiratório, você vai visualizar que para você respirar, você exerce uma força. Você precisa vencer uma resistência. E quando o meu paciente ele tem essa apneia do sono, e geralmente são pacientes obesos, essa resistência que ele apresenta, ela é muito negativa. Então, ele vai ter que exercer uma força muito exacerbada para gerar o processo de respiração. É por isso que o paciente ronca. O paciente ronca porque ele precisa vencer essa resistência. E aí, quando nós colocamos o CPAP no nosso paciente, ele já fica com essa via menos negativa, ele positiva essa via respiratória. Então, um paciente, mesmo com todo aquele barulho que esse circuito faz, ele consegue respirar mais facilmente. Qual é o problema? Quando nós temos o CPAP, nós temos duas pressões. Uma para inspirar e uma para expirar. E no paciente, para expirar, ele acaba aqui por gerar forças também. Então, ele cansa no processo respiratório. Ele exerce muita força. E aí existe o dispositivo chamado BiPAP. Você consegue controlar as pressões e ele vai estar gerando, no momento da expiração, uma pressão menos elevada. E aí o meu paciente ele consegue expirar mais suavemente. Então, nós temos aí os BiPAP e os CPAPs, que são dispositivos de ventilação não invasiva, acoplados na face do paciente, não havendo a necessidade de intubação orotraqueal. Ou seja, o seu paciente está utilizando uma ventilação e não está submetido a anestesia geral, quer seja venosa, quer seja inalatória. Então, nós temos sistema de ventilação não invasiva, que a gente utiliza quando todos aqueles recursos que nós falamos até agora não foram suficientes para suprir a necessidade fisiológica do meu paciente. Coloquei catéter tipo óculos, não deu certo. Coloquei a macronebulização, não deu certo. Coloquei a máscara de Venturi, não deu certo. Eu posso utilizar a ventilação não invasiva. Se a ventilação não invasiva não surtir efeito, aí nós adentramos para uma ventilação mecânica. A ventilação mecânica nós vamos utilizar no nosso paciente quando ele não tem condições de garantir a sua ventilação fisiológica. O que a gente vai fazer? A gente vai induzir o paciente à anestesia geral e nós vamos intubar o nosso paciente.
E aí pode ter 2 tipos de intubações. Intubação supraglótica e intubação intraglótica. A intraglótica, nós vamos estar utilizando o tubo que todo mundo conhece. Mas lá no laboratório também tem um dispositivo de intubação supraglótica, que nós chamamos de cânula nasofaríngea. É um dispositivo que você não vai adentrar pela glote do paciente, você vai anexá-la superior à glote. E quando a gente fala de ventilação mecânica através da intubação orotraqueal do nosso paciente, existem alguns critérios que vai indicar necessidade. Não tolerância a VNI, ou seja, ele não se adequou a VNI. Dispneia grave com uso de musculaturas acessórias e movimento abdominal paradoxal. O que é isso? A dinâmica respiratória do meu paciente está completamente deturpada. Ele está respirando com o abdômen, ele está muito cansado. Você olha para a face dele, ele está tendo batimento de abas nasais. Frequência respiratória maior do que 35. Hipoxemia severa. Então, existem várias indicações para se intubar um paciente. E aí, a gente entra na parte legal da aula. Utilização de cálculos. Existem vários padrões que a gente observa no ventilador mecânico. Se você observar, a nossa frequência respiratória fisiológica, ela varia de 16 a 20 respirações por minuto. Quando a gente intuba o paciente, a frequência do ventilador, a frequência respiratória do ventilador, vai de 12 a 16. Por que que diminuiu essa frequência respiratória? Porque já tenho barreiras vencidas. O meu paciente não vai precisar abrir a boca, vencer a resistência da epiglote. O tubo do paciente já está lá na traqueia. Então, por isso que a frequência respiratória é menor. Visto que se eu tivesse uma frequência respiratória acima de 16, o meu paciente vai entrar num cenário de alcalose respiratória. Ele vai eliminar muito o CO2, né? Eu vou lavar muito o pulmão dele, e aí ele vai entrar no cenário de alcalose respiratória. E isso vai comprometer o pH do meu paciente. E nós não vamos ter um organismo funcionando de forma adequada, porque o pH se tornou muito básico. Volume corrente. Volume corrente é a quantidade de ar que o meu ventilador vai jogar para dentro do pulmão do meu paciente. E esse volume corrente, ele precisa ser ideal. E aí, nós vamos fazer alguns cálculos daqui a pouco. Concentração de oxigênio inspirado. Essa concentração, ela vai ser variável. Por exemplo, um paciente que chegou com parada cardíaca, nós vamos colocar uma concentração de oxigênio a 100%. Nós vamos ofertar muito oxigênio para esse paciente. Mas nós somos conhecedores de que eu só posso ofertar oxigênio a 100% no máximo em 12 horas. A partir disso daí, o oxigênio se torna tóxico para o meu paciente. Ótimo, o meu paciente reverteu a parada cardíaca, eu preciso manter 100%? Não. Eu vou diminuindo gradativamente a concentração de oxigênio, mas quando a saturação começar a baixar, eu paro de diminuir
a concentração de oxigênio. Vamos pensar que eu consegui diminuir a concentração de oxigênio para 60%. E a saturação do meu paciente permaneceu em 95%. Está ótimo. Diminuí para 50% e a saturação veio para 90%. Então, eu mantenho em 60%. 60% de concentração de oxigênio no meu parâmetro ventilatório. Eu vou tentar, no final da aula, rodar um vídeo que fala sobre ventilação mecânica. Pressão expiratória final positiva. PIP. Quando eu acoplo o meu paciente a um ventilador mecânico, o meu ventilador mecânico ele vai garantir que quando o meu paciente expire, ainda fique um pouco de ar dentro dos alvéolos, para que ele não entre em colapso. O ser humano, fisiologicamente, ele tem um PIP de 5 milímetros de mercúrio. 5. E aí, o que acontece? Eu posso aumentar ou diminuir esse PIP. Se o meu paciente está com dificuldade respiratória e eu aumento o PIP, eu aumento o tamanho do meu alvéolo. Logo, eu vou aumentar a minha área de troca gasosa. Lá no meu ventilador mecânico existe um botão chamado PIP, que é um botão de parâmetro inspiratório. Eles vão mexer no padrão de oxigênio. Mas, resumindo, com o rodar do vídeo, vocês vão ter a noção um pouquinho melhor. Aqui fica um pouco vago. Mas onde eu quero chegar aqui com vocês é nesse cálculo que nós vamos fazer aqui agora. Qual é o volume corrente máximo e qual é o volume corrente mínimo que um paciente pode ter? Levando em consideração que se o meu volume corrente mínimo for inferior à minha necessidade, eu não vou oxigenar os meus tecidos de forma adequada. E se o meu volume corrente máximo for muito superior ao que eu quero ou ao que é o necessário, eu posso gerar barotraumas. O que são barotraumas? É como se você jogasse uma concentração, um volume muito elevado para dentro dos pulmões, os alvéolos estourassem como pequenos balões. Então, qual é o volume corrente adequado para mim, Marciel? Logo, eu vou calcular a fórmula que está aí, ó, para homens. Qual é a fórmula? 50 mais 0,91 vezes... Aí eu pego a minha altura em centímetro, 1,74 m ou 174 centímetros, menos o valor que está aí pertencente à fórmula, 152,4. Como toda regra de matemática, 50 mais 0,91 vezes. Agora eu vou diminuir o que está entre os parênteses. 174 menos 152,4. Que deu um resultado de 21,6. 50 mais 21,6 vezes 0,91. 19,7. Então, 50 mais 19,7, 69,7.
O que eu estou procurando aqui, ou o que é essa fórmula? É uma fórmula onde eu vou achar um peso predito. Qual é o meu peso predito? O meu peso predito é 69,7. Agora eu vou pegar o meu peso predito, 69,7, e vou achar o meu volume corrente ideal mínimo. Olha aqui, ó. Volume corrente ideal mínimo. Como que se acha o meu volume corrente ideal mínimo? Peso predito vezes 6. 69,7 vezes 6 vai dar 418,2 ml por minuto. Perdão, 418,2 ml. Volume corrente ideal mínimo. Para achar o volume corrente ideal máximo, 69,7 vezes 8 vai ser igual a 557,6 ml. O que eu quero trazer aqui para vocês? Se eu ofertar menos do que 418 ml por ciclo, vai ser uma oferta de oxigênio insuficiente para mim. E se eu ofertar mais do que 557, eu posso gerar parotraumas. Antigamente, o cálculo para se achar o volume corrente se dava através do peso do indivíduo. Hoje, o cálculo se dá através da estatura, a altura do meu paciente. Os ventiladores mecânicos atuais, na hora que você vai ventilar o seu paciente, ela não pede mais peso. Os seus ventiladores mecânicos pedem a altura do seu paciente. Você coloca a altura, escolhe a modalidade de quanto que você quer trabalhar mínimo ou máximo, e aí ele já faz o cálculo e você põe para ciclar. Então, tem um exercíciozinho para vocês, onde vocês vão estar calculando o peso predito de vocês mesmos, tá? Vocês vão analisar a altura de vocês e vocês vão calcular jogando o peso predito na fórmula. Observem isso direitinho, porque isso cai em discursiva de prova, tá? E aí, os nossos ventiladores mecânicos podem ser trabalhados por pressão ou por volume corrente. Isso aqui eu vou explicar na hora do vídeo para vocês. Eu vou achar o vídeo, tá? E aí, deixa eu procurar aqui o vídeo.
respiração artificial. Esse é um ventilador mecânico, né, utilizado no UTI para ventilação dos pacientes. Sempre indicado o paciente para ventilação mecânica. É um paciente para sedado, que necessita, né, receber uma guia artificial, precisa ter a respiração artificial, consegue uma sedação calma. Esse tipo de paciente ou são para pressurizados e então ventilação mecânica. Esse é um ventilador CFOE. Então, o que a gente observa é ventilador mecânico, quando a gente vai ventilar um paciente, e que modalidade vai ser ventilado. Também, quando o paciente está totalmente sedado, está respiratório, ele vai entrar no modo controlado. Esse modo controlado, ele pode estar ventilando com pressão controlada ou não controlada. Professor, não dá para ouvir nada não nesse vídeo. Pressão assistida. Esses são os modos ventilatórios mais utilizados, pressão controlada. Nada. Não tá dando para entender, não. Tá baixo. O áudio está muito baixo. Tá, vou fazer... eu vou estar enviando o vídeo para vocês, e vocês olhem o vídeo. Ele traz algumas informações bem interessantes, amarrando o que eu falei para vocês até agora. Então, pessoal, olha só. A nossa aula hoje é isso daí. O Tiago vai estar abordando esses dispositivos na próxima semana. E agora, neste momento, eu estou aberto a qualquer perguntas, esclarecimentos de dúvidas. Vou estar enviando o vídeo para vocês, o link do vídeo ou o vídeo, vou estar mandando pelo zap aí da líder de vocês. Vocês deem uma olhada no vídeo, que ele é bem instrutivo. Aí vocês vão conseguir amarrar alguma das informações que eu trouxe para vocês. O ruim é que o áudio ficou bem baixo, que não deu para vocês ouvirem. Mas é isso aí. Dúvidas? Um monte, né? Vários. Hein, professor? Andressa, eu que sou a líder da turma do 4º período. Eu sei que você falou que vai enviar e tal os slides, mas na próxima aula, se tiver como enviar antes, para a gente poder estar lendo, né? Ficando por dentro do assunto que vai ser abordado, é melhor para a gente. Algumas colegas têm o hábito, né? E é até bom de copiar os slides no caderno para estar fazendo anotações durante a aula. Isso facilita muito a gente na hora de estudar para a prova, entendeu? Aí, se tiver como enviar antes da aula, um dia antes, ou até no mesmo dia, mais cedo, para a gente poder estar dando uma estudada antes da aula. Ô, Andressa, sem problema. Faz o seguinte, me envia o e-mail da turma,